E aí pessoal, aqui é o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D. O nosso vídeo de hoje será da série 3D Print. E vamos começar a explorar a ferramenta Slicer da FlashForge, o Flash Print. Iniciando pela correção daquela impressão que nós demonstramos no vídeo anterior e que saiu bem suja. Então é isso aí, vamos ao nosso vídeo de hoje. Então pessoal, no nosso vídeo anterior fizemos um review da impressora FlashForge Dreamer NX, apresentando para vocês inclusive alguns problemas que poderíamos ter com impressões de alta qualidade com peças muito diminutas. No vídeo de hoje então vamos começar a explorar o uso da ferramenta Slicer que a FlashForge fornece junto com as suas impressoras, o Flash Print. E para isso precisamos, primeiramente, falar de alguns conceitos básicos. Os nossos vídeos todos irão abordar o Flash Print utilizando a sua configuração em modo avançado. Então vocês devem vir aqui em File, Preferences e selecionar aqui, pessoal, na abinha Print, o modo Expert Mode, ao invés do modo Basic Mode. No modo Basic ele vai esconder muitas das configurações que são extremamente importantes para efetuar o ajuste fino da sua impressora. No modo Basic, é claro, vocês vão conseguir efetuar aí algumas impressões, principalmente impressões mais básicas na configuração Standard. Porém, quando vocês quiserem efetuar aí alguma impressão com uma espessura de camada em 0.05 mm ou 0.08, vocês terão problemas com o modo Basic. Então é sempre bom já começar com o modo Expert, modo avançado. Então mantenham a configuração em modo Expert. Aqui em General vocês podem selecionar a língua da ferramenta, já tem português inclusive, né? Vocês podem colocar português caso queiram. Eu vou manter aqui em inglês, pois a maioria das fontes que vocês podem consultar na internet estão em inglês. Então é bem importante manter a ferramenta também em inglês para facilitar a correlação das configurações. Então é isso aí, vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui alguns botões à esquerda do nosso Flash Print. Estes botões aqui são utilizados para vocês manipular o modelo 3D que está disposto na mesa de impressão. Então eu vou começar carregando aquele mesmo modelinho de teste que nós utilizamos no vídeo anterior. Então aí está ele. Foi colocado já bem no centro da mesa de impressão. Vamos girar ele 90 graus do plano. Para isto, eu seleciono o objeto, clico aqui em Rotate, ele já abre aqui ó, a opção, vocês podem simplesmente girar ele, selecionando aqui um dos eixos, certo? Porém, para tornar as coisas um pouco mais exatas, você pode clicar aqui novamente em Rotate, ele abre o menu de rotação. Aí dá para clicar aqui ó, em menos 90 no eixo Z, ele gira 90 graus. É isso aí, usando a rodinha do mouse, né, o botão do meio ali, vocês podem dar um zoom na ferramenta. Com o botão direito vocês podem girar e clicando com a rodinha vocês conseguem mover a mesa, né? Mover a câmera para facilitar aí o enquadramento. Outra coisa que é importante, né, ser lembrada ou salientada é que esta parte azul aqui, ó, pessoal, é a frente da impressora, é a porta, né? Então aqui tem a indicação qual é o lado que fica para a frente, de modo que você possa posicionar a peça para uma melhor visualização. Também temos aqui uma ferramenta de Scaling. Clicando nesse Scaling aqui com a peça selecionada, vocês podem aumentar ou diminuir ela. Por exemplo, se eu quiser o dobro do tamanho, posso colocar aqui 200. E aí ele automaticamente já aplica uma escala. Eu quero menor ainda, 50%. Mas não, vamos mantê-la no seu tamanho padrão, que já é o suficiente para o nosso teste, né? Lembrando que o diâmetro deste eixinho aqui, né, ele tem 1 milímetro, então essa peça aqui ela é muito pequena e ela é bem difícil de imprimir, certo, pessoal? Ela não vai sair perfeita. São poucas impressoras que conseguem imprimir uma peça como essa sem deixar nenhuma rebarba, nenhuma sujeira, né? Então, no nosso vídeo anterior a gente viu que essa peça na configuração padrão ela sai bem suja. Hoje nós vamos demonstrar como conseguir uma impressão com uma qualidade um pouco melhor. Ainda não vai sair perfeito, mas já é o suficiente para a maioria das suas impressões. Com um pequeno acabamento posterior ela fica boa. Então é isso aí, já estamos com a peça posicionada.
Para nós efetuarmos a impressão, clicamos aqui em Print. Aí ele vai abrir a janela de configurações. Vocês devem iniciar a partir de alguma das configurações básicas aqui da sua impressora, né, para o PLA, que é o plástico que estamos utilizando, o tipo de filamento que estamos utilizando. Então, seleciono aqui Dreamer NX PLA, vou pegar a configuração Hyper e vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a espessura de camada para a mínima possível e vou salvar essa configuração como uma configuração nova. Aí você pode colocar o nome que você quiser aqui. Eu coloquei como PLA Ultra, de altíssima qualidade. Aí você vai ter, como eu tenho aqui, ó, pessoal, as outras opções. Por que é importante você clicar aqui em Save as New? Primeiro, porque você não vai sobrescrever a configuração padrão da impressora. E segundo, que toda vez que você receber uma atualização do Flash Print, a configuração padrão, né, esse Dreamer NX PLA ou Dreamer NX Conductive PLA, você vai ter ela sobrescrita. Por quê? Porque a ferramenta pode ter aí alguma atualização nessas configurações, então ele sempre vai sobrescrever os padrões que vêm de fábrica. Aqueles que você criou, que estão com esse asterisco aqui, eles serão mantidos sempre que você atualizar a ferramenta. Então, se você customizar isso aqui, sempre dê um Save as New e coloque um nome aí sugestivo, né, para facilitar de você encontrar essa configuração. Então vamos lá, como é que eu fiz a minha configuração aqui? O PLA Ultra, que seria a configuração para 0,05 mm, eu deixei a primeira camada em 0,20 mm, coloquei a velocidade de impressão em 40 mm por segundo, o Travel Speed, ou seja, a velocidade de viagem ou deslocamento da cabeça de impressão entre os pontos onde vai depositar materiais, eu coloquei em 200 mm por segundo. Se nós pegarmos aqui, ó, observarmos essa nossa forma, o que acontece? A cabeça de impressão ela vai fazer o seguinte, quando ela estiver aqui já imprimindo essas colunas, ela precisa se deslocar da coluna 1 para a coluna 2, depois da coluna 2 para a coluna 3. A velocidade que faz esses deslocamentos, né, os deslocamentos em que não está depositando material, é que é esse Travel Speed. Minimum Speed é a velocidade mínima que irá efetuar aí qualquer tipo de deslocamento, seja o deslocamento de impressão ou seja o Travel Speed, certo? Então essa aqui é a velocidade mínima. Pode acontecer de em algum momento, né, por alguma questão de software, a impressora reduzir a velocidade, então ela não vai colocar aí velocidades menores do que 5 mm por segundo. Velocidade de impressão da primeira camada é importante que seja bem lento. Aqui eu deixei em 20 mm por segundo. Você pode querer aí uma velocidade até menor para que a primeira camada grude bem na base de impressão e para que ela saia mais perfeita possível. E aqui a velocidade máxima de travel, né? A velocidade de deslocamento máxima para a primeira camada, que está em 70 mm por segundo. Temos aqui então a opção que é o que nós vamos trabalhar hoje, que é o Retraction. Quando nós utilizamos a configuração de Retraction, o Slicer ele adiciona um conjunto de comandos para que o motor que faz o tracionamento do filamento para dentro da extrusora, né, para que esse filamento seja derretido e assim possa ser depositado, ele recolha o filamento. Então nós temos aí um movimento de vai e vem do filamento. Quando está durante a impressão comum, o filamento sempre está num sentido, né, no sentido para dentro da extrusora, de modo que nós tenhamos a extrusão do material. Quando vai ocorrer um deslocamento e o Retraction está ativado, o motor ele vai reverter, fazendo com que o filamento ele retorne, ele seja retirado de dentro da extrusora X milímetros. Assim, nós podemos, nas impressoras da FlashForge, colocar aqui um Retraction Length de até 20 milímetros, o que é muito exagerado, certo? 20 milímetros, porque esse é o curso que o motor consegue colocar, né, o filamento até ele sair pelo bico da extrusora. Se você colocar aqui 0, você não terá nenhum retraction, né? Ou seja, o filamento ele não será retirado de dentro da extrusora durante o deslocamento. Se você colocar 1 milímetro, o filamento será retirado 1 milímetro para fora da extrusora, ou seja, o motor ele vai reverter dando um passo de 1 milímetro. Nós estamos trabalhando aqui com um Retraction Length de 9 milímetros. Isso é bastante coisa, né? Quase 1 centímetro. Ele retira quase 1 centímetro para fora, né, o filamento. E uma velocidade de 85 milímetros por segundo. Ou seja, a velocidade com que ele vai efetuar esse movimento de retirada do filamento, criando um efeito de vácuo dentro da extrusora, fazendo com que o filamento não vaze
a partir do bico da extrusora durante o deslocamento. Quanto mais você retirar o filamento e maior a velocidade, menos filamento vai cair. Porém, você tem um problema. Conforme você vai imprimindo e os deslocamentos vão ocorrendo, e vai ocorrendo esse processo de retraction, né? Retira e recoloca o filamento dentro da extrusora, você vai tendo um pequeno erro de extrusão e com o tempo vai parar de sair material pelo bico da extrusora. Então você precisa cuidar bastante, né, com esse valor, precisa fazer aí vários testes. Nós conseguimos aqui um valor otimizado em 9 mm. 9.5 ainda funciona, mas você já começa a ter aí algumas falhas de impressão, principalmente quando a impressão ela é muito longa e materiais muito diminutos com vários deslocamentos, como é o caso, né, desse teste que vamos fazer aqui. Então o valor otimizado que encontramos foi de 9 mm com 85 mm por segundo. Se você colocar essa velocidade muito alta, você também poderá ter problemas. E se colocar ela muito baixa, obviamente, também terá problemas. Então, bastante cuidado. Uma outra questão que também é importante aí ser ajustada é a temperatura de extrusão. Aqui nós estamos trabalhando, em média, com uma temperatura de 190 graus. Porém, para essas pecinhas muito diminutas, às vezes pode ser interessante uma temperatura menor. O PLA, por padrão, ele trabalha com temperatura de 180 até 210 graus. Alguns fabricantes têm algumas variações, como o PLA fornecido pela Flashforge, que vai de 190 a 210. Para essa pecinha aqui, nós precisamos de uma temperatura de 185 graus para evitar a formação exagerada aí de teias, com retraction de 9 mm por 85 mm por segundo. Demais configurações aqui no Slicer nós não mexemos, mantivemos todas elas conforme o padrão da ferramenta. Podemos clicar aqui em salvar, né, para que ele salve as configurações, clicar em OK. Aqui eu coloco um Yes, que está informando que a camada de top bottom está muito pequenininha, né? Estamos trabalhando ali com 0.05 mm, aí a camada acaba ficando abaixo da especificação. Então basta clicar aqui em Yes, ele já ajusta isso automaticamente para você. Agora salvamos aqui o arquivo GX, que contém todos os comandos, né? E ele vai fazer o fatiamento. É isso aí, então. Fatiamento feito, aqui eu posso utilizar essa barrinha na lateral, ó, e ver fatia por fatia. Foram então 207 fatias para imprimir essa pequena peça. É bastante coisa, né? Como nós já estamos então com a Wi-Fi configurada, eu posso vir direto aqui e clicar em Print e ele vai imprimir, vai mandar direto aí para a impressora e irá efetuar a impressão. Algo que é bem importante também, pessoal, eu preciso salientar isso aqui, é que essa estimativa de tempo aqui, ó, 8 minutos, ela é bem furada. Ela não funciona muito bem, não. Isso daqui não leva em consideração o retraction. E aí o que acontece? Quanto maior for o seu retraction, mais tempo vai levar a impressão e mais errada vai sair essa estimativa, né? Porque eu não sei porquê, né? Eles não calculam o tempo de retraction junto na hora de efetuar essa estimativa. Isso aqui, ao meu ver, é um bug aí na ferramenta, na forma de estimar o tempo de impressão e deveria ser corrigido, né? Esse tempo aqui está bem fora, vai levar em torno de 16 minutos para imprimir essa pecinha aqui. Então é isso aí, vamos conectar e enviar essa impressão. Dessa vez eu não vou filmar a impressão, vamos utilizar a mágica da edição e aqui está a nossa peça. Como vocês podem ver, em comparação com as fotos da impressão anterior, houve uma melhora significativa. Ainda temos ali algumas rebarbas, né, alguma sujeirinha, mas não é nada que não possamos efetuar aí uma limpeza depois, né? Também é sempre bom relembrar que com essas configurações, as peças que vocês forem imprimir utilizando suportes, elas vão ficar com uma qualidade bem melhor. Cuidado, bastante cuidado com a temperatura de impressão. Como nós imprimimos uma peça muito pequenininha, a temperatura ela pode ser menor, ela pode ser mais baixa. Porém, quando vocês forem imprimir peças maiores com uma qualidade mais alta, é importante trabalhar com uma temperatura ali na faixa de 195 graus para não correr riscos de pequenas falhas na impressão ou até mesmo entupimento do bico da extrusora. É isso aí, espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje de impressão e que isso possa lhes ajudar com o seu início aí nessa jornada com impressoras 3D. Este foi mais um vídeo trazido a vocês pela Bobsim P&D.
Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like e compartilha com os seus amigos. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode utilizar aí os comentários do YouTube. Nós sempre tentamos dar retorno aos seus comentários. Você também pode nos seguir nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. E se você possui algum projeto que deseja desenvolver, pode entrar em contato através do nosso e-mail, contato@bobsim.com.br. A Bobsim P&D é especializada no desenvolvimento de projetos eletrônicos, desde a especificação até a entrega de um protótipo funcional para ser testado em bancada ou até mesmo em campo. Agora também possuímos os serviços de impressão 3D, possibilitando a customização de boxes para os seus projetos e também para a impressão de modelos para a arquitetura. É isso aí, até o nosso próximo vídeo!